Bom, pessoal, então seguindo a pauta aqui, do dia 9/12 à tarde, o último que a gente tinha apreciado era a relatoria do Dr. Lisandro, acho que foi o número 173, né? Então agora a gente vai seguir para o 174, seguir a ordem da pauta, não tem nenhum tipo de prioridade, nada, porque a gente está no meio da pauta efetivamente. Então eu vou apregoar o processo aqui. O recorrente é TSB Furtado Madeiras Eireli. O assunto novamente simples, né? Exclusão. Estou dizendo com a palavra para 174, TSB Furtado Madeiras. Um processo bem simples também, bem rápido. Os débitos que deram causa à exclusão foi uma multa por atraso da IPJ de R$200, um débito na PGFN, aí tem o número da inscrição no valor de R$2.274 e um débito Simples Nacional de R$775. A decisão de primeira instância julgou a manifestação de conformidade improcedente. O contribuinte não contesta a regularização dos débitos indicados no item B, que é esse débito da PGFN, e C, mas entende que o débito referido à multa por atraso na entrega não foi liquidado integralmente em 9/4, uma vez que houve necessidade de complementação do pagamento em 17/10/2014. Daí conclui que essa pendência é suficiente para manter a exclusão. Cientificada a decisão de primeira instância, através da intimação, a interessada interpôs recurso voluntário, em que alega, em resumo, que por descuido pagou parte do débito, apenas o principal, ficando pendente a diferença em 9/4/2015. Emenda com razões de ordem econômica, afirmando que, pela sua condição, não possuiria estrutura para suportar os efeitos de outra forma de tributação. Então, só é isso. O ADE de 10 de setembro de 2014, ele teria até 10 de outubro de 2014 para regularizar, e ele pagou os acréscimos aí, como ele mesmo confessa, em 9/4/2015. Então, eu vou por voto. Né? Como bem colocou a decisão de piso, o único débito não integralmente quitado, multa por atraso na IPJ 2010, não foi quitado integralmente em face de o contribuinte não levar em consideração os juros moratórios. Conforme confessa para o contribuinte, o débito só foi pago parcialmente R$200, continuando em aberto após a data limite. Só ocorrendo recolhimento, complementar após o esgotamento do prazo de 30 dias do ato, de 29/9/2014, e folha 13. Portanto, em 29/10/2014, o débito de represa não estava quitado, nem estava com a residuidade suspensa. Dessa forma, entendo que não há nada a reparar na decisão de primeira instância. Aí ele alega também que não possui estrutura, né, mas em que pese a pouca insignificância do pagamento da multa, salienta que não cabe ao julgador administrativo, na presença de disposição expressa, utilizar-se da equidade ou razão de proporcionalidade para afastar os efeitos da lei complementar 123. Né? Ele põe também a súmula número 2. Mas é isso, ele pagou e não pagou a multa, ficou um resíduo de R$57, e suficiente para manter a exclusão. Alguma dúvida, pessoal? Então, vou colher os votos. Doutora Giovana. Acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. O relator. Eu também acompanho o relator. Então, 174 TSB furtados, por unanimidade de votos, também negar provimento ao recurso voluntário. 175, ainda doutor Lisandro. TOCP, Indústria e Comércio de Calçados, novamente simples, exclusão por existência de débitos. Mesmo assunto, ato declaratório de 3 de setembro de 2014, ou seja, ele teria 3 de outubro, mais ou menos, de 2014 para regularizar os débitos. Os débitos são essas 4 inscrições que eu reproduzi aí no corpo do relatório. A decisão de primeira instância julgou a manifestação de conformidade procedente alegando que o
depósito judicial alegado pelo contribuinte não foi efetuado em seu montante integral, tal qual informou o órgão competente. Então, a PGFN informa que um alegado depósito judicial dessas quantias não comportou a integralidade do débito, motivo pelo qual os débitos não estavam com sua exigibilidade suspensa. Certificada a decisão, de primeira instância, através da intimação, a interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/8, com os argumentos: questiona a inscrição indicativa, que teriam sido originados das atuações constantes no Ministério do Trabalho, tenta justificar por que alguns desses recursos foram considerados intempestivos. Ele vai lá discutir lá a inscrição, o motivo da inscrição, né? Exarada a referida decisão, a recorrente foi notificada da mesma, sendo certo que a notificação constou a possibilidade de interpor recurso administrativo da decisão para a instância administrativa superior, ou, havendo a renúncia do recurso administrativo, poderia efetuar o pagamento de 50% do valor, desde recolhido 50%, no prazo de 10 dias contados da data do recebimento. Pois ele está falando aqui do auto de infração do Ministério do Trabalho, que ele poderia ou recorrer ou pagar 50% daquele valor para quitar o débito. Salienta que foi nesse contexto que ingressou na Justiça através do processo tal, que tramitou pela Vara Federal do Trabalho de Liquid, se valendo então daquela redução, fazendo o depósito em juízo. Então ele não pagou, mas ele depositou 50%, segundo ele. Eu acho que ele errou aí, mas continuando. Se valendo então daquela redução, fazendo o depósito em juízo do valor referente às multas impostas em todos os procedimentos administrativos, com a redução de 50% do valor, uma vez que o depósito se deu dentro do prazo de 10 dias. Que os protestos efetivados pela Fazenda Nacional seriam indevidos por não considerar especificidades acima que tornariam o depósito em seu montante integral. O referido processo judicial fora ajuizado juntamente com o depósito e visava a anulação dos autos de infração com a consequente declaração de inexistência do débito cobrado. Contudo, após regular a instrução processual, o mesmo fora julgado improcedente, determinando a meritíssima juíza prolatora o levantamento do valor depositado devidamente corrigido e acrescido de juros. Enfatiza que os depósitos de montante legal suspendem exigibilidade, conclui afirmando que não há que se falar em exclusão do simples, subsidiariamente requer a suspensão do referido do presente feito até o trâmite final da ação declaratória de inexistência do débito com pedido de situação de tutela movida pela Procuradora, em face da Procuradoria Fazenda Nacional, em trâmite. Ele ainda está discutindo também os débitos. Bom, vamos ao voto. Eu ponho uma legislação no início. A DRJ manteve a exclusão em face de a exigibilidade dos créditos em questão não estar suspensa pelo depósito do seu montante integral, por ocasião da emissão do ato declaratório. Confira-se seus termos. Os débitos motivadores de exclusão foram. Aí com as quatro, a DRJ colocou as 4 inscrições, né? Segundo folha 16. O contribuinte alegou ação judicial, mas a Procuradoria da Fazenda Nacional, em Araçatuba, informou que no depósito judicial não foi efetuada a garantia integral dos débitos em dívida ativa. A folha 40, a Procuradoria emitiu um despacho para sanar essa dúvida. Logo, a exclusão foi efetuada de acordo com a legislação vigente. De fato, consta a resposta à solicitação do órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do despacho da PFN. E nessa tuba, folha 40, esclarecendo que não houve, de fato, depósito do montante integral. Aí abre aspas. Em atenção ao despacho de encaminhamento, informo que, em razão de deduções devidamente realizadas pelo devedor, não houve a garantia integral dos débitos escritos em dívida ativa da União, os autos da ação e tal. Claro, trabalho de Berigui. Diante desses fatos, fica claro
que o ônus da prova é do contribuinte. Cabe a ele demonstrar que os referidos débitos estavam, na ocasião, com a sua exigibilidade suspensa, em face do depósito do montante integral de sua dívida contestada na Justiça. É verdade que, em seu curso, esforce para tentar demonstrar que efetuaram o seu depósito no montante integral. Porém, para afirmar tal conclusão, termina por partir da premissa não passível de discussão no presente processo. Afirma que teria direito a se beneficiar da redução da multa que incidiu sobre as respectivas atuações do seu trabalho. Tais reclamações, que dizem respeito à verificação da correta inscrição de dívida ativa, deveriam ter sido procedidas junto ao órgão responsável pela inscrição, ou seja, o Ministério do Trabalho. Por outro lado, também não faz prova objetiva de que as referidas inscrições em dívida ativa foram efetuadas de forma equivocada. Nem ao menos se propôs em sua defesa fazer uma conciliação entre o seu argumento utilizado para a justificação de o depósito ter sido menor, perante o valor total de sua dívida ativa com a União. Traz como prova em anexo ao seu recurso apenas uma única guia de depósito judicial trabalhista de R$ 6.358, valor esse bem inferior ao total de débitos que deram ensejo à exclusão, uma vez que totaliza um montante de R$ 19.388. Aliás, é menor que 50% do principal, se eu somar esses 4 débitos aqui. Ora, se o contribuinte pretende justificar apenas um dos 4 débitos acima, que me parece que foi o que aconteceu, permanecem abertos outros 3 sem explicação alguma, o que é mais do que suficiente para manter a exclusão. Portanto, se diante de uma inconsistência tamanha, não há nem que se cogitar mais de negligenciar o feito para se colher outras informações adicionais. Oportuno lembrar que também, entre as várias hipóteses de suspensão, quando for escolhida a que diz respeito ao depósito social, o seu valor deve ser composto do montante integral do débito, em consideração. Do contrário, não se pode afirmar que sua exigibilidade esteja suspensa, confira-se artigo 51 do CTN. Verifico também que nos autos não consta que o contribuinte tenha se valido das outras hipóteses de suspensão, apenas mencionando seu recurso que ingressou posteriormente com a ação judicial, a fim de discutir, porque ele poderia ter uma liminar nessa outra ação aqui, ou então uma embargo, coisa assim, com efeito suspensivo. Portanto, com as provas dos autos, conclui que os referidos débitos ele poderia ter, mas não alega e não prova. Então, portanto, com as provas dos autos, conclui que os referidos débitos não estavam com a sua exigibilidade suspensa à época do ato declaratório, motivo pelo qual a exclusão mantém-se incógnita. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, como eu voto. Alguma dúvida, pessoal? Acho que são 4 débitos, ele trouxe uma guia que não suporta o total, então, na verdade, não tem nem como dizer que nem suspenso estaria, né? Então, acho que é isso, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutora Dornelas. Acompanho a relatora. Doutora Bianca. Doutor Lucas. Também acompanho. Eu também acompanho o relator, então 175, topic, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. É o resultado da 175. E, finalmente, encerrando esse lote, doutor Lisandro, de simples, em julgamento 176, Cristiane Aparecida Marodan Largo, simples, agora a alegação para fins de exclusões de prática reiterada. Então, com esse aí, depois a relatoria passa para o doutor Dornelas 177, mas 176 em julgamento, doutor Lisandro aí. 76. Um pouquinho diferente, mas é a exclusão. Trata-se de recurso voluntário apresentado por Cristiane Aparecida contra a decisão da DRJ, que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade. A exclusão tem efeitos a partir de 1/11 de 2009 e ocorre em virtude da omissão em GFII por 2 anos de segurado empregado com base no artigo 29.12 da Lei 123. E tem uma representação. Houve uma representação para a DRF
esse fato, que o contribuinte tinha declarado em juízo que esse empregado ele não estava registrado. Então, foi essa representação com o documento anexo para a Receita Federal, porque isso é um motivo expresso lá de exclusão, exatamente nesses termos. Funcionário não cadastrado nos sistemas oficiais. Já vi os termos exatos. A DRJ, ao analisar a manifestação, decidiu válida a exclusão em razão de restar provado a partir dos fatos noticiados no IPL número tal, que a empresa omitiu de forma reiterada da folha de pagamento e da Chefip, segurado empregado que lhe prestou serviço. Fundamentou ainda a decisão em razão da manutenção dos lançamentos previdenciária sobre as omissões de registro na GFIP, à época, em primeira instância, nos autos dos fatos e tal. Ou seja, houve ainda o lançamento das contribuições previdenciárias relativa àquele funcionário que, como ele não tinha sido registrado, gerou esse débito. Tem nesses dois BAFs. Então, isso foi também usado na DRJ como um argumento para manutenção. Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que a exclusão é indevida, em razão de não conclusão do inquérito policial, e de que os créditos exigidos em decorrência do não registro de GFIP ainda não estão definitivamente constituídos, pois ainda pendente de julgamento na esfera administrativa. Por fim, requer seja revogada a exclusão do simples ou a suspensão de seus efeitos. Vamos lá. Mérito. Preliminarmente, é importante destacar que o contribuinte não foi objeto de exclusão pela existência de débito ou em decorrência de fato definitivamente provado na esfera criminal, que teve início no inquérito policial tal. A exigência tributária decorre de conduta de não registro de empregado trabalhador avulso ou contribuinte, que preste serviço individual ao contribuinte não é condicionante para o ato de exclusão. Desculpa. A exigência tributária decorrente da conduta de não registro do empregado, trabalhador avulso ou contribuinte, que presta serviço individual ao contribuinte, não é condicionante para o ato de exclusão. Eu esqueci de tirar daqui, tá? Eu coloco umas considerações sobre o PAF, os outros PAFs, né? Eles foram escritos em dívida ativa, mas eu decidi depois não colocar aqui. Por quê? Porque aquele negócio, a DRJ é um capoeira. Já fui muito tempo DRJ, quem já foi sabe disso. A gente pode acessar. Aqui a gente não pode. Na verdade, a rigor, quando tem dúvida sobre alguma coisa, você tem que baixar em diligência e juntar esses valores. Por exemplo, os conselheiros do contribuinte não têm acesso a esses sistemas, né? Ou, às vezes, até a própria consulta a outro processo. Então, eu não sei se é um excesso meu, mas eu prefiro não fazer essa juntada, esse registro. Talvez o CAF pudesse fazer isso internamente. Eu acho que isso pode ser até possível que se faça. Você tira de pauta, ou então, no seu ato de instrução, você requer isso para não esqueci o nome do departamento, mas o departamento que distribui o processo lá, né? A Cleusa, né? O departamento Cleusa, para saber se é possível o registro, o destino desse processo aqui. Então, eu vou riscar isso que eu não vou colocar, não. Sobre a investigação de prática de crimes em decorrência dos fatos apurados no inquérito policial, esse assunto poderá ser discutido ou não perante o Poder Judiciário, para o fim específico de aplicação das sanções penais. A Lei Complementar 123 não exige a instauração de eventual ação penal para a exclusão do Simples Nacional. De ordinário, assim não procede o legislador, tendo em vista o princípio de independência entre as instâncias administrativa e criminal, em especial pela característica da autoexecutoriedade dos atos administrativos
corolários do princípio da separação dos poderes. Ou seja, estou dizendo o seguinte, eu não preciso saber o destino do inquérito. Se eu tiver uma prova inequívoca que o funcionário não estava realmente registrado, era um funcionário registrado naquele período da exclusão, então eu, como aqui autoridade administrativa, nós, aliás, temos competência para julgar esse ato administrativo aqui, que é o ato de exclusão do Simples Nacional. A não ser que existe motivo, alguns motivos excepcionais onde há comunicação, né, entre as instâncias. A exclusão, retornando à Lídia, a exclusão, conforme termo de exclusão do Simples Nacional, se deu com base no artigo 29, inciso 12. Então, diz lá o inciso 12. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dá-se-á-se quando, item 12, omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informação previsto na legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe presta serviço. E aí diz o parágrafo 1º que, nas hipóteses, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que corrida, por isso, novembro, lá, que foi o início do prazo, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido dessa lei complementar nos próximos 3 anos seguintes. A hipótese legal de exclusão é a omissão de informações sobre empregado, trabalhador avulso ou contribuinte para serviço individual. Esse é o fato a ser provado neste processo e que não se confunde com a exigência tributária e a eventual repercussão criminal. O fato que seja a exclusão do Simples Nacional, manutenção de empregado sem registro por 2 anos, resta provado conforme termo de constatação de folha 78, e registra ainda que esse fato não foi contestado pelo contribuinte. Porque na constatação existe o depoimento dele mesmo, dela, no caso a Cristiane, que ela confessa, ela diz que o funcionário realmente não estava nos registros, no arquivo. Logo, não havendo dúvida sobre os fatos, já que ela não contestou, ela diz, primeiro, que o inquérito não tinha sido concluído, e segundo, que o débito previdenciário decorrente da não inscrição dos funcionários não tinha ainda transitado em julgado. Logo, não havendo dúvida sobre os fatos que seria a exclusão e por esses subsumirem a hipótese do artigo 29, inciso 12, permanece válido o termo de exclusão, por isso voto por negar provimento. Eu não sei se deu para entender, mas os argumentos do contribuinte foram esses 2. O inquérito policial não tinha sido findado. Fim. Esse é um. E o outro argumento, os créditos decorrentes da não inscrição dos funcionários na folha de pagamento, no registro, não tinham transitado em julgado. Então, eu rebati esses 2 pontos, que eu acho que são os principais, e voto por negar provimento ao voluntário. Eu acompanho o relator, até porque, assim, o resultado lá do IPL independe para fim de configuração. A lei é bem clara, deixou causa de exclusão deixar de declarar em GFIP o segurado. Então, assim, não independe, inclusive, do resultado do PAF. Esse fato ficou consumado e ela não consegue fazer prova em contrário de que não omitiu o segurado na GFIP. Então, eu acompanho o relator. Eu também acho que, na verdade, só contribuindo para o debate, a omissão de GFIP acho que nem está em discussão, independentemente do que ocorra no processo penal, né? Essa omissão está configurada, que é a causa de exclusão. Acho que foi isso que o doutor Lisandro está sustentando. Doutor Damelas. Estou sem áudio. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também, então, acompanho o relator. Então, também esse item, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi 176, Cristiane Aparecida Marodão, Largo ME.
177 da pauta agora é relatoria do Dr. Dornelas, exclusão de simples ainda mais embaixo da fiscalização, recorrente é Mactube Comercial Limitado. Dr. Dornelas, 177 para relatar. Obrigado, doutorizando, pelo esforço aí contínuo. Aí. Isso. A falta de manhã, mas a gente vê quando der. Trata de processo de conformidade contra a exclusão do Simples Nacional formalizada pelo ato declaratório executivo Juiz de Fora, acho que Juiz de Fora, JFA, isso? 007-2013. Então, a exclusão, segundo se extrai do DE, ele é motivado por 2 motivos. Embaraça a fiscalização, pelo não fornecimento de informações e documentação de movimentação financeira, leia-se extrato bancário, e ainda pela não observação de sua escrita contábil no caso de livro caixa da escrituração da movimentação financeira e bancária. Então, a representação fiscal provocou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, ficou conseguindo aqui embaraço, a fiscalização seria decorrente do não fornecimento do extrato bancário. Ele traz aqui uma passagem para comprovar isso aqui. Então, o contribuinte, ele é certificado, apresenta a sua contestação, ele fala do suposto embaraço da fiscalização, fala da escrituração no livro caixa, chega até a admitir que existe a irregularidade, outras características do livro caixa, quebra do segredo bancário, enfim, ele traz seu arrazoado. A DRJ, ao analisar, ela afastou o primeiro motivo, diz que a não apresentação do extrato bancário não caracteriza embaraço à fiscalização, mas manteve a exclusão pelo segundo motivo, que é a questão da falta de estruturação da movimentação bancária no livro caixa. Então, na questão de irregularidade do livro caixa. Esse é o relatório, presidente. Indo ao voto, então passa a se apreciar a matéria referente ao ato declaratório de Juiz de Fora, né? É isso? 007-2013, promoveu a exclusão da recorrente do Simples. Conforme relatado, são 2 os fundamentos para a exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Então, é o embaraço à fiscalização pelo não fornecimento de informações e documentos, leia-se extrato bancário, e o segundo, pela não observação de sua escrita. Como eu disse, o primeiro motivo de exclusão foi afastado pela decisão recorrida, que entendeu não ser possível enquadrar a situação fática tratada desses autos ao comando contido nesses 2 do artigo 9 da Lei Complementar 123 de 2006. Concordo com essa decisão, assim passa de imediato a análise do segundo motivo, né? Como falou o Luiz Sandro, ali tinha 4 débitos, qualquer um dos 4 é motivo para a exclusão do Simples. Aqui, qualquer um dos 2 motivos previsto no ADE é motivo para a exclusão do Simples. Então, no caso concreto, a própria recorrente admite a falha e faz a sua reconstituição, trazida como prova justamente com a peça de impugnação, que me parece ser incontroversa, então, a existência e irregularidade. Eu continuo arrazoado aqui, mas concluo, presidente, pela exclusão do Simples, com base nesse segundo motivo, no mesmo sentido que julgou a DRJ, então eu voto por conhecer do recurso e por negar provimento. Então, alguma dúvida, esclarecimento, pessoal? Não, o relator está mantendo com base, acho que fundamentalmente a mesma conclusão ele chegou a DRJ, que é que o segundo fundamento é hábil a manter a exclusão dos Simples. Então, está negando o provimento ao recurso voluntário. Então, vou colher os votos, doutora Giovana. Eu acompanho, eu só ia dizer, conselheiro Dornelas tem que artigo 289, é o 29, entrou um 8 ali no meio. Cadê? E deixa eu ver no voto, exclusão do Simples, 1, 2, terceiro parágrafo. Inciso 2 do artigo 29. Obrigado. Não. Artigo
29, tem 8 no meio aqui. Isso. 1, 2, 3, 2006, tá bom. Isso. Obrigado, Ana. Acompanha o relator, presidente. Doutor Lisandra, Depois relator. doutora Bianca, Acompanho. doutor Lucas, Acompanho. eu também vou acompanhar. Então, por unanimidade de votos, 177, negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Agora a relatoria da doutora Bianca, são 4 processos, eu acho. O primeiro é 178, então, em julgamento 178 da pauta, conta fácil, Espírito Santo, cobranças de atendimentos e serviços, microempresa. Doutora Bianca, a relatoria do 178, lhe passo a palavra. Obrigada, presidente. Deixa eu só ver aqui que tem 2 conta fácil, tem MS e tem ES. É o conta fácil ES. Vamos lá. Eu já julguei processo dessa empresa, Bianca. Já? Já. Que bom, não sei se você vai lembrar, então. É um caso de exclusão de simples por conta de superação de valor de limite legal da receita, né? É uma só, né? Que é uma empresa só, configuração de grupo econômico. É exatamente isso. Nós julgamos aqui a sessão, tem as 2 semanas, ou uns 3 meses, mais ou menos. Vai embora. Então, vamos lá. A contribuinte foi excluída do Simples porque foi apurado excesso de receita sobre o limite legal de 2.400.000, considerando-se a receita a sua e das receitas das quais seus sócios igualmente faziam parte. Aí tem aqui, seria, então, um grupo, né? Conta fácil serviços expressos, mais fácil consultoria e assessoria, conta fácil MS, conta fácil ES e pague aqui recebimentos e serviços. A exclusão tem por fundamento o inciso 5º, parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 2006. A fundamentação da representação fiscal, que embasa o ODE, ditado pelo delegado da Receita Federal, partiu da premissa de que a contribuinte, conjuntamente com outras 4 empresas, formaria um grupo econômico de fato, administrado por Arthur Lemos Nogueira e Deise Liliana Fachin, estrategicamente desmembrado para usufruir de forma dissimulada e indevida para usufruir desse tratamento tributário privilegiado que seria o simples. Eu coloquei aqui um esquema, né, que o próprio relatório tem. Eu estou no início do voto, tá? Desculpa que eu não fiz esclarecimento. Tem um esquema aqui dizendo aqui as empresas e as pessoas que estavam relacionadas a essas empresas. E então você vê que as pessoas estão relacionadas com essas 5 empresas. E aí aqui abaixo tem um outro esqueminha que dá para ver, vamos dizer, a árvore genealógica da família, né? Os pais, os filhos, que é realmente um grupo familiar que ia se alternando. A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa. Em sede recursal, a recorrente se limitou a gravitar sobre os argumentos já levantados em sede de impugnação. Então, eu vou tentar resumir o voto, porque ele acabou ficando extenso, porque durante toda aquele relatório, né, que ele fala de exclusão de simples nacional, ele vem delimitando a relação entre as pessoas e por que ele achou que seria, então, um grupo econômico, né? Então, na representação tem a constituição da empresa, o quadro societário, o endereço, depois o objeto social. E aí, ele vai dizendo, ele vai mencionando como que esses quadros societários eram alterados, né, mediante alterações contratuais, e essas pessoas iam se alternando, então, na administração dessas empresas. Então, durante um certo período, era o Arthur e a Deise, que são os 2 principais, vamos dizer, atuantes aqui. Depois eles colocam 2 filhos deles, que são menores de idade, que é o Arthur filho, e se não me engano, acho que é Lucas o nome do outro. Eles vão alternando, também aí tem também o pai do Arthur, que também gravita aqui. Então, e aí uma série de procurações, às vezes mesmo que
o administrador não seja o Arthur e a Deise, que são essas duas principais figuras, as empresas são administradas por um terceiro, mas eles passam uma procuração para esse Arthur administrar a empresa de qualquer forma. Então, a representação, ela vai listando todo esse histórico, o período, a mudança de endereço constante também, e aí um endereço que era constante de uma empresa passa a ser da outra, e aí a outra muda para um outro determinado prazo, e quando a fiscalização vai lá, eles falam assim, não, a empresa mudou de endereço, não é mais aqui, é em outro, né, em outro endereço. Os contratos de prestação de serviço que foram celebrados, eles falam aqui, e que tem, às vezes, um repasse de contrato. Um contrato é celebrado com uma empresa, conta fácil ou apague fácil, e depois ela faz um repasse desse contrato para outra empresa do grupo. E aí faz isso mediante um termo aditivo. Então, assim, tem bastante comprovação. Não sei se o Dornelas vai lembrar do caso dele. Lembro, eu estou até com um acordo aqui, meu aberto. Então me ajude, eu não lembro exatamente o que a gente decidiu, mas tem esses contratos, então, de subrogação de uma prestação de serviço para o outro. Que mais? Tem também um sítio do grupo na internet, que quando você consulta o sítio, ele fala que ele é uma rede realmente de empresas, e aí ele cita todas essas empresas como fazendo parte do grupo. Então, por mais que todos esses argumentos sejam negados pela recorrente, e aqui eu tenho em pauta o Conta Fácil, depois o Conta Fácil MS, depois o Mais Fácil Consultoria, não sei, acho que o Dornelas julgou, mas eu tenho 3 empresas do grupo com o mesmo auto de infração, com a mesma alegação. Então, por mais que eles neguem, tem uma farta documentação e demonstração à exaustão de que realmente a gente está tratando de um grupo de fato aqui. E aí, ou seja, no final das contas, se você somar 2 milhões e pouco da Conta Fácil MS com 2 milhões e pouco da Conta Fácil ES, com a PAG aqui, soma acima do que é o teto da Receita Bruta excedendo o limite legal. Então, se vocês quiserem que eu entre aqui e leia todas as provas que foram juntadas, eu posso ler, mas no meu convencimento ficou demonstrado que se trata de um grupo familiar, que eles tentaram ali driblar, vamos dizer, essa questão do simples, mas que está óbvio que eles são realmente um grupo econômico. Acho que o Dornelas pode me ajudar, então, a relembrar aí. Não, é isso mesmo. Nós julgamos em outubro, na sessão de outubro, o ADE número 15, que esse é o número 12, né? O ADE número 15, 2012, agora expedido para pague aqui recebimento de serviço. Mesma fundamentação, eu lembrei até do gráfico, do desenho agora. Não lembra, né? Mas eu lembrei Foi em outubro. Então depois eu vou pegar uma colinha lá. Hein? Oi? É o quê? Depois eu vou pegar uma colinha lá no seu acordo, então. Claro. Mas eu acho que o relatório de representação de exclusão, ele é muito completo, né? Então, ele ajuda muito. E também as peças de defesa são relativamente fracas, né? Elas falam assim, não, mas especificamente na data, a pessoa tal não era administradora. Então, assim, ele tenta pensar datas para demonstrar que aquelas pessoas que estão sendo acusadas não eram administradoras e tal, mas ele não leva em conta as procurações, as mudanças de endereço, o sítio da internet. Então, assim, o fiscal fez um trabalho todo investigatório para provar isso aí. É isso mesmo. Também tem recebimento de contrato, sessão de contrato, né? Exatamente, essa parte da sessão dos contratos também é interessante, que eles assinavam um contrato por empresa e depois cediam um contrato por empresa, faziam um aditivo, então, assim, bem... Não, e sempre o garantidor são esses dois principais, aparentemente os principais agentes aí, que é Arthur Ramos Nogueira e Deise Faria. Arthur e a Deise,
E você vê que eles envolvem até os filhos, que são menores de idade, colocam como sócio da empresa, e, enfim, bem Tô lembrando. suspeito. Esse Valdomiro certamente é parente também, né? O Valdomiro é pai do Arthur. Ah, É pai do Arthur. então, é verdade. Para mim está bem claro isso aqui. E tem mais até, né? Tem conta fácil, serviço expresso, mais fácil, conta fácil, MS, ES, tudo no mesmo endereço. Ou seja, Exato. a prova indiciária aqui tem bastante, né? Tá bom, eu já estou pronto para votar. Então, eu posso escolher os votos, pessoal? Então, doutora Giovana. Está mudo, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora para negar provimento do recurso. A doutora Dornelas. Só um minutinho aqui, presidente. Só um minutinho aqui. Teve a acusação de solidário, Giovana? Não, Não. não. Nesse não teve, não. Ah, tá, até porque, desculpa, Exclusão. aqui só foi o ato de exclusão. Não acompanho a relatora. Isso que eu ia falar, é só o ADE, e aí ele faz um ADE para cada empresa. Então, isso mesmo. 178, 179, 180 é cada uma, e o ADE é igual, a fundamentação é igual. Ele usou até o mesmo relatório de exclusão do Simples, é igual. Isso, eu acompanho a relatora. Talvez a gente pudesse depois julgar em conjunto, né? Se é... Sim, Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, conta fácil ES, cobrança 178, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, agora é a conta fácil MS, 179. É o mesmo resultado, inclusive presidente, Bianca, foi exatamente assim que julgamos, por unanimidade de votos. Ok. Presidente, acho que a gente pode julgar em conjunto 178, 179 e 180, porque eles têm a mesma fundamentação. Tá, e todas essas são empresas daquelas que eu citei. São do mesmo grupo. Eu até acho que eu falei essas aí, mas conta SMS é mais fácil no mesmo endereço. Isso. Então tá bom. Então, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com o resultado do 178, do 179 e do 180. Então, passamos agora ao 181, Vulcaflex Serviços Técnicos, ainda é a doutora Bianca na relatoria. Obrigado, presidente. Vou pedir aos conselheiros que passem aqui ao início do voto, façam um resumo dos fatos. Procedimento fiscal referente ao ano calendário 2008 foi instaurado em razão de movimentação financeira da pessoa jurídica, constante dos sistemas de controle da Receita Federal, haver sido em ordem de 8 milhões, e a receita indicada na declaração anual do Simples, apenas 1,7 milhões. No caso ora enfrentado, os créditos lançados constam do processo final 87, que é um processo de omissão de receitas, enquanto que o ato de exclusão do Simples foi formalizado nesse presente processo. Então, eu entendo que esses dois processos estão intrinsecamente relacionados. A gente já julgou o caso de omissão de receitas, que seriam depósitos bancários de origem não comprovada, foi nessa mesma turma. O relator foi o conselheiro Dr. Fernando Brasil, nosso, que era presidente, e aí eu coloquei a fundamentação do voto dele aqui, e ele confirma, então, a omissão de receita. Esse acórdão foi julgado por unanimidade. Então, eu não tomo aqui, já que a legalidade do procedimento fiscal foi aferida no processo principal, vamos dizer, referente aos créditos tributários constituídos, não há como se acolher a tese de ilicitude das provas, como pretendido pelo recorrente nesse processo, que ele tenta meio que rediscutir a questão da omissão de receitas. Vale mencionar que, apesar da decisão acima reproduzida ter sido embargada, então teve embargos, mas esse colegiado ele acolheu, mas ratificou a decisão proferida no acórdão original. Então, coloquei os dois aqui. Então, basicamente, é isso. Acho que aqui a gente não tem muito o que explorar, já que tem um processo principal que já foi, vamos dizer, transitado em julgado, né? Principalmente quem participou, né, do outro, efetivamente.
Mas eu acho que também, mesmo quem não participou, talvez teria que adentrar numa coisa que não é nem um mérito, né, na realidade. Exatamente, Então, mas é isso, então, doutora Giovana, eu estou colhendo os votos já, pessoal. Tá. Doutora Giovana, Eu acompanho a relatora. doutor Dornelas, Com a relatora. doutor Lisandro, Com a relatora. doutor Lucas, Com a relatora. eu também com a relatora, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, também o item 181, VulcaFlex. Agora temos o doutor Dornelas relatando 182. Pessoal, vamos até 18h40. Aí o que der para chegar, a gente chega. Aí depois eu vou só falar uma coisinha rápida com vocês, nós já podemos encerrar no julgamento, mas é coisa bem rápida. Ok. Mas então vamos, doutor Dornelas, 182. Recorrente é comercial de material de construções Alcântara Limitada. Novamente simples. Agora parece que é uma pendência, parece com a mesma motivação daqueles que o doutor Lisandro estava analisando antes. Isso. Tendência PGFN e RFB é o motivo da exclusão. Pode relatar, doutor Dornelas. Isso, então aqui é o 182, obrigado, presidente. É o mesmo motivo dos relatados por Lisandro. Vamos direto ao voto. Então, a controvérsia consiste em verificar se os 10 motivadores da exclusão foram realmente regularizados, pagos ou parcelados, dentro do prazo determinado pela legislação, ou seja, dentro do prazo de 30 dias contado da ciência da ODE. De fato, tendo o artigo X da ciência da ODE, eu reproduzo aqui o artigo 31, em seu recurso, o contribuinte apenas alega que aderiu ao parcelamento especial que trata a 1194/2009, ou seja, bem antes, sem apresentar provas de que os débitos que motivaram a exclusão encontravam-se relacionados ao citado parcelamento e que ele se encontra ativo até 30 dias, encontra ativo na época do 30 dias do prazo da DE, né? Contado da DE. Apesar do contribuinte renovar suas alegações, ele não se fez acompanhar de provas para contestar o documento de folha 25, mencionado pela decisão recorrida, que serviu de sustentação para manter o ato de exclusão. Ele juntou lá um documento na tela, que está na folha 25. Sendo os débitos motivadores da exclusão controlados pelo processo administrativo número X, final de 2004-46, e verificando-se que tal processo permanece em situação de cobrança, ou seja, os débitos permanecem na situação de exigíveis, devem deferir o pleito contribuinte para permanecer no simples. Por esses motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso, presidente. Esse é o meu voto. O relator está com insuficiência probatória, está negando provimento, acho que a exclusão foi devida, então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Depois o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Agora, pessoal, 183, novamente, mesma motivação, exclusão dos simples pendentes da empresa. O recorrente é retífica 4 rodas limitada. Aí o doutor Dornelas, na relatoria, pode relatar, doutor Dornelas. Vou direto ao voto de novo. O litígio decorre da exclusão do contribuinte do simples. O ADE é esse, DRF, CPS, CPS o que é? Campinas. CPS de 2015. E os efeitos a partir de 1/1/2016, em virtude da constatação da existência de débitos para com a Fazenda Pública, exigibilidade não suspensa. Esse é o recurso de defesa que reconhece a existência dos débitos, mas alega que, embora não tenham sido regularizados no prazo legal previsto no ADE, deve ser revisto o acórdão, dado que parcelou seu débito, ficando em dia com as regras do Simples Nacional, que reza que todo contribuinte deve estar com todas as suas pendências regularizadas até o dia 31 de dezembro do ano seguinte, de cada ano. Em síntese, os principais argumentos apresentados pela recorrente no âmbito do seu recurso voluntário visa a reforma do acórdão recorrido, que desconhecia a origem dos postos débitos, assim regularizou suas pendências através de parcelamento, ficando em dia com as regras do Simples, que reza
que todo contribuinte deve estar com todas as suas pendências realizadas até 31 cada ano. Em simples, em resumo, o contribuinte fala que ele não devia ser excluído do simples, porque no dia 31 do ano seguinte, ele regularizou, parcelou os débitos. Uhum. Então, são coisas diferentes, ele é excluído do ano anterior, e depois ele faz a opção, se tiver parcelado, eu explico aqui, esse arrazoado todo é para explicar essa questão que os argumentos de defesa não prosperam. Eu encerro o voto dizendo que, no entanto, a partir da leitura do recurso apresentado, vez que o próprio contribuinte afirma a veracidade dos débitos apontados na ADE, ou seja, ele diz, realmente eu devo, eu quitei no ano seguinte, mas você não pode me excluir. Então, por tais motivos, voto por conhecer o recurso no mérito, negar-lhe provimento. É assim como eu voto, presidente. Bom, está bem claro também, o contribuinte admite a existência do débito, só que quitou fora do prazo, efetivamente está admitido, só que ele acha que por ter quitado não deveria ser excluído. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também vou acompanhar o relator, pessoal, e eu acho que a gente pode parar por aqui hoje, que já são 18h38, julgar em 2 minutos também o processo, não acho muito recomendável. Acho que estão faltando uns 9 da pauta, mas aí a gente amanhã, se conseguir, tiver tempo hábil ao final, a gente volta para apreciar junto com os que estão pendentes das outras pautas em si. Então a gente encerra aqui. Pode encerrar a gravação, Lucas, e